Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Estou falando aqui diretamente da cidade do Rio Quente, em Goiás. Estou falando também aqui de uma pousada chamada Termas Paradise e resolvi, mesmo de férias, postar alguns vídeos e algumas aulas sobre legislação aplicada ao Ministério Público. Então, estou aqui respondendo a um e-mail que me foi enviado por um aluno me pedindo para falar sobre o princípio do promotor natural, já que em uma das minhas aulas sobre princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público, eu mencionei sobre o princípio do promotor natural, mas acabei não postando nenhuma aula sobre a temática. Então, nesta aula, neste vídeo, eu irei estar falando com vocês sobre princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público, mas princípios institucionais implícitos. Ou seja, não são aqueles princípios institucionais explícitos que tem na Constituição, como unidade, indivisibilidade e independência funcional. E sim princípios institucionais implícitos que doutrinariamente os livros citam como o promotor natural, o princípio da irrecusabilidade, o princípio da irresponsabilidade e o princípio do livre exercício da ação penal. Então vamos ao primeiro deles, princípio do promotor natural. Pega um papel, pega uma caneta e vamos falar sobre ele. O princípio do promotor natural, ele tem sede doutrinária, tá? Ele está implicitamente na Constituição e ele decorre do princípio do devido processo legal, ou due process of law. Então é de lá que a doutrina retira o princípio do promotor natural. Já tem algumas decisões do STJ e do STF aceitando o princípio do promotor natural. O assunto ainda não é unânime na doutrina, mas alguns julgados já demonstram que o princípio do promotor natural, ele existe doutrinariamente. E principalmente para quem vai fazer os concursos do Ministério Público, precisa ter em mente que lá dentro eles aceitam tranquilamente o princípio do promotor natural. Alguns outros doutrinadores é que não aceitam, tá? Mas para fins do concurso, o princípio do promotor natural existe e tem julgados do STF, STJ, ok? Então o que é o princípio do promotor natural? Anota! Há decisões, como eu disse, recentes sobre este princípio, e elas, nas próprias decisões do STF e do STJ, eles dizem que o princípio do promotor natural dele, há uma proibição que haja designações casuísticas, efetuadas pela chefia do Ministério Público. Ou seja, designações casuísticas quer dizer que, naquele caso, quem vai pegar é o promotor A. Neste caso, quem vai pegar é o promotor B. Isto não pode. Se há um promotor para a temática penal, por exemplo, todos os processos que acontecerem na temática penal, quem vai conduzir é aquele promotor. Então não há uma escolha caso a caso da chefia, porque isso fere o princípio do promotor natural. Isso seria o promotor por exceção, o promotor por encomenda, que é o contrário do princípio do promotor natural. Então, pelo princípio do promotor natural, eu proíbo designações casuísticas efetuadas pela chefia do Ministério Público. E somente o promotor natural é competente para atuar no processo por meio da garantia da imparcialidade da sua atuação. Então o princípio do promotor natural tem em mente isso. A chefia não pode escolher dedo a dedo quem vai atuar. Este princípio do promotor natural existe também em um outro trecho da Constituição, implicitamente, quando diz que só as funções do Ministério Público serão desempenhadas por concursados que ingressaram na carreira. Então, ou seja, o cara se investiu na carreira e a partir dali os processos chegaram para ele. Então não é um promotor ad hoc, por exceção ou por encomenda. Ele é um promotor antes do fato criminoso. Então ele já existia antes do fato criminoso. Ok? Então você tem que ter cuidado com relação a isso. Um outro princípio que é implícito, que a doutrina chama, é o princípio da irrecusabilidade. Então anota. Por este princípio, não se pode recusar o promotor natural. Ou seja, o juiz não pode dizer, este promotor eu não aceito neste processo, chame outro. Não pode, porque lá dentro tem as regras, dentro do Ministério Público existem as regras de designações, tá? Então você vai pegar a temática ambiental, você promotor vai trabalhar na temática penal. Então a partir dali, todos os processos naquela temática serão de responsabilidade daquele promotor. Logo, não se pode recusar aquele promotor, a não ser pelas regras de impedimento, suspeição, imparcialidade e etc. Porque aí são regras legais. Então você tem que ter cuidado com relação a essa diferenciação. Um outro princípio implícito que existe é o princípio da irresponsabilidade.
Por este princípio, os membros do MP são irresponsáveis, entre aspas, pelos seus atos funcionais, não respondendo civilmente por seus atos quando executados no exercício de suas funções institucionais, sob pena de retraí-los ou intimidá-los. Então eu vou ler agora para vocês o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 75. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido subsidiariamente na forma da lei processual. Ou seja, o uso indevido pode responsabilizá-lo civil ou penalmente, mas o uso devido na sua função de promotor de justiça, procurador de justiça, de membro do Ministério Público, não pode responsabilizá-lo, sob pena dele não querer atuar com medo de sofrer sanções. Então, eu não posso retraí-lo ou intimidá-lo no uso regular de suas atribuições enquanto Ministério Público. E um último princípio institucional implícito seria o princípio do livre exercício da ação penal. Por este princípio, o membro do Ministério Público ele é livre na atuação penal, podendo pedir a absolvição do réu, podendo pedir a condenação do réu, podendo pedir no inquérito policial o arquivamento, novas diligências ou a propositura da ação penal. Então lembre-se destes princípios implícitos: livre exercício da ação penal, irrecusabilidade, princípio da irresponsabilidade e principalmente o princípio do promotor natural, que tem caído muito em provas e concursos, ok? Fica aí então dada a dica com relação aos princípios institucionais implícitos. Veja no próximo vídeo, continuando a temática do artigo 127 e seguintes da Constituição Federal. Até a próxima, tchau!